Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós vamos tratar sobre a fiscalização nas propriedades rurais pelo sistema Confea-CREA. E para tratar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Ivanil Martins. Ela é coordenadora de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso. E também nós estamos aqui com o Jackson Paulo, que é gerente de fiscalização também do CREA, e o Giovanni Bertol, superintendente operacional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA Estado de Mato Grosso. Nós agradecemos a presença de cada um e temos por objetivo aqui em trazer à sociedade o conhecimento, ao produtor rural o conhecimento, qual é a atuação e quais são as atribuições do Conselho Regional de Engenharia sobre a propriedade rural dele. Muitas vezes tem o proprietário, ele já está cansado de receber fiscalização de IBAMA, SEMA, tal, e quando ele vê mais um carrinho bonito com decalque chegando, aquilo já dá um nó na tripa. Isso é a grande verdade. Mas nós queremos trazer uma forma com que o sistema CREA atua dentro dessa fiscalização, para ele não receber de uma forma ríspida ou de uma forma não amigável, porque o que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tem a fornecer são subsídios, dados, garantia, segurança para a atividade dele. Giovanni, você passou pela parte de fiscalização, hoje você está como superintendente operacional do CREA Mato Grosso. E qual é essa dinâmica do dia a dia a respeito da fiscalização junto às propriedades rurais? Bom, então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Nós do sistema ficamos muito gratos em poder estar passando as informações para a sociedade através do podcast. Eu espero que muitas pessoas assistam isso, vejam. E nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que possa permanecer. Perfeito. Mas o nosso papel, como você bem falou, é a defesa da sociedade, né? A garantia de que os trabalhos técnicos, os serviços técnicos sejam prestados por profissionais legalmente habilitados. Então, o CREA, quando ele visita a propriedade rural, ele busca lá encontrar um engenheiro, né, habilitado, que tenha feito as devidas anotações, as RTs, né, registrando aquela atividade. Tá? Isso é segurança tanto para o proprietário que contratou esse profissional, segurança também para a sociedade que vai consumir esse produto, né? Perfeito. E nós teremos aí também as garantias do serviço feito com qualidade. Se por acaso lá o proprietário tiver algum problema com seguro e tal, esse documento que é a RT vai garantir para ele os ressarcimentos adequados. Perfeito, perfeito. Jackson Paulo, no dia a dia, você que está à frente, comandando, indo para a área rural, coordenando essa atividade aí direta no campo, quais são as dificuldades que você tem encontrado hoje dentro desse trabalho de fiscalização? A maior dificuldade que a gente tem encontrado hoje é a falta de conhecimento do produtor rural. Perfeito. Que ele não entende por que da fiscalização do CREA. Ivanil, assim, você que está como a coordenadora desse processo de fiscalização, né? Sim. Existe aquele comando de fiscalização que já é a fiscalização punitiva. Mas existe dentro do CREA comando de orientação, de esclarecimento, de trazer para o conforto, o entendimento junto a esses produtores rurais? Excelente pergunta. A equipe de fiscalização, ela está orientada, os fiscais, eles saem a campo orientados a, primeiro, a conversar com os produtores rurais, buscar o responsável técnico pelo plantio, pelo cultivo, pelo período, né, que está sendo cultivado, né? Uhum. E
O primeiro momento é a parte orientativa. Tá? No momento da fiscalização, o fiscal ele coleta todos os dados, né, da propriedade rural, busca quem é o responsável técnico, orienta os produtores rurais sobre a importância de ter um profissional habilitado, né, para resguardá-lo de todo e qualquer infortúnio que possa acontecer ali na propriedade, como o Jackson mesmo citou. E, além disso, é a segurança da sociedade. Perfeito. Porque uma vez o período de safra, né, de cultivo, estando sob a responsabilidade de um profissional habilitado, é ele que detém todo o conhecimento para saber quais são as aplicações necessárias para que aquele grão, né, aquele produto, ele seja colhido com a maior segurança. Isso que você está falando, Ivanil, é de grande importância porque a sociedade ela passa a ter conhecimento de que a segurança alimentar ela inicia no plantio. E quem faz essa fiscalização nesse momento de plantio, se ele está sendo realizado por um responsável técnico capacitado, se as aplicações de herbicidas, inseticidas, adubação e todos os controles desse processo de cultivo estão sendo corretos, se ambientalmente esses descartes de vasilhames estão sendo realizados em lugares próprios e apropriados, em proteção ao meio ambiente. Então, todo esse processo de produção de alimentos, o CREA tem uma importância fundamental nessa etapa, né? E aí, Jackson, já teve situações difíceis para você na área de fiscalização? Vou te contar uma experiência que eu tive. Eu cheguei numa propriedade rural, eu fui recebido de uma forma não tão amigável, né? Justamente com essa situação. Para quê? Porque já existia plantio antes de existir CREA, eu plantava desde a época de Jesus, a gente plantava, nunca precisou. Eu falei, pois é, mas antes a agricultura era de subsistência. Perfeito. Você não plantava para vender para outras pessoas comerem. Então você tem que ter um profissional, por quê? Para fazer as dosagens exatas dos herbicidas, dos fungicidas, de todo processos todo de processo produção de produção para que esse alimento chegue com segurança a quem vai ingerir. Aí ele falou, ó, com essa argumentação você até me convenceu, mas eu não gosto não. Eu falei assim, olha o seguinte, tudo que o senhor faz aqui, o senhor já tem um profissional. O senhor quer ver? É o senhor que faz análise de solo? Não, eu tenho uma empresa. É isso que eu quero. Perfeito. Essa empresa que está prestando serviço para o senhor. Perfeito. Quem que vende o defensivo? A empresa tal, o cara vem aqui, eu olho e falei, é isso que eu quero. Quem vende, se tem um profissional habilitado, se ele fez todo o diagnóstico aqui para a quantidade de produto que vai ser colocado, se vai fazer uma cauda para aplicação, quantos produtos podem ser colocados sem que neutralize a utilização de outros. Perfeito. Né? Aí ele começou a entender. Aí eu falei para ele, e não é só a parte agrícola que a gente vê. O senhor tem uma construção de um silo. Se o senhor tem uma construção de um silo para armazenar o grão do senhor, tem toda uma técnica para se construir. Contei uma história que aconteceu para ele, se eu não me engano, foi em Primavera do Leste, que o cara fez um silo com um profissional, deu tudo certo, e esse mesmo profissional, esse mesmo pedreiro, foi fazer a outra, ele falou, não, para que engenheiro, eu fiz outra ali, deu certo. Só que ele não fez análise de solo. E quando ele fez o silo lindo, perfeito, quando colocou, deu desdobramento. Perfeito. Dobrou e caiu o silo. Perfeito. Ele perdeu lá R$1 milhão. Perfeito. Então, tem todas essas situações, tem a parte mecânica, né, de todo o maquinário, que tem que ter um profissional habilitado para fazer, para ter maior eficiência na colheita, no plantio, na aplicação. Então, tem toda uma situação. Aí a gente explica certinho, passo a passo, o porquê da necessidade de se contratar um profissional. Como que é elaborado esse plano de fiscalização durante o ano dentro do CREA? O nosso plano de fiscalização ele é plurianual. Plurianual. Nós sabemos o que vai ser feito,
quando vai ser feito, quem vai fazer, aonde será feito, já com antecedência de 2 anos. Né? Esse ano nós estamos finalizando, né, o projeto 2022, para os próximos anos. Então, essa programação, ela é muito bem feita. E quais são os critérios que escolhe? Eu vou fazer tal município e não tal município, ou eu vou concentrar aqui e não ali? Quais são os critérios que estabelece dentro desse planejamento? Os critérios de fiscalização, eles são passados para nós pelas câmaras, né? Então, o CREA tem as câmaras setoriais, a Câmara de Agronomia, ela dá as diretrizes do que será feito, de como será feito. E a fiscalização, ela busca sempre atender um volume maior de propriedades, né? Conseguir abranger o máximo possível. E nós procuramos não estar sempre nas mesmas rotas. Então, o nosso planejamento é feito, olha, se esse ano nós andamos nesse trecho, ano que vem vamos tentar avançar e andar no outro trecho, para poder atingir o máximo de propriedades possível. Mas eu já posso dizer, Isan, que esse trabalho ele evoluiu muito, né? Nós começamos em 2012 a fiscalização mais intensiva nas propriedades rurais e hoje nós temos um retorno fantástico, nós conseguimos um resultado muito bom, os produtores, os profissionais já entendem bastante o CREA, claro que existem dificuldades, mas nós já conseguimos avançar muito, tem muito para ser feito ainda, mas a gente está no caminho certo com toda certeza. Perfeito. Exato. Aproveitando a deixa do Giovanni, até para deixar registrado aqui, o CREA Mato Grosso hoje é um CREA referência na fiscalização agrícola. Exatamente. Né? Até porque o estado de Mato Grosso é um terço da produção de exportação sai daqui, né? Nós somos abençoados. O pessoal de Palmas, né, de Tocantins já vieram aqui, o pessoal de Santa Catarina já veio aqui, está com a gente, o pessoal de Alagoas está querendo vir aqui para estar conversando com a gente, o pessoal de Minas Gerais já procurou a gente, perguntou como que a gente consegue tanta eficiência na fiscalização. Aí eu expliquei para ele, o Nicolau do CREA de Minas Gerais, o gerente. Hoje, a gente só consegue toda a eficiência que a gente tem indo em loco. Se você não você não constata que tem maquinário da parte mecânica para ser verificado, construções de silo, piscicultura, se você não for em loco, porque quando você vai fiscalizar a propriedade rural, não tem uma única atividade que é plantio. Né? Pode ter pecuária, plantio de gramas, aviário e assim vai. Então, a gente só consegue saber indo em loco. Então, assim, a gente acabou se tornando uma referência né, diante do trabalho de toda a equipe. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem o GeoObras e outras instituições também, como a SEMA, o INDEA, o IBAMA. Então, o INCRA, o próprio INCRA, tem um banco de dados ali. Tem a própria Embrapa, que fornece a parte de fiscalização por georreferenciamento, né? O CREA hoje está utilizando essas ferramentas ou não? Nós utilizamos todas as ferramentas, seja o portal Transparência, através de GeoObras. Nós utilizamos o CAR, temos uma dificuldade, pelo fato assim, de acesso ao banco de dados do CAR, nós precisamos que tenha os dados dos produtores. Mas hoje nós conseguimos mapear todas as propriedades rurais através do ArcGIS. Perfeito. Nós temos um contrato com a empresa Imagem e esse contrato disponibiliza, né, que todos os fiscais saiam a campo com os mapas de cada propriedade rural. Perfeito. Já sabendo a área que já está aberta, muitas vezes já... rota, exato. E todas as propriedades rurais são demarcadas pelos fiscais. Perfeito. Então, hoje nós conseguimos planejar a fiscalização, né? Porque o plano de fiscalização, ele envolve desde o planejamento até a parte da execução e a parte do pensar em outras fiscalizações subsequentes. Então, hoje nós conseguimos planejar uma fiscalização com base nos dados coletados anteriormente pelos fiscais em fiscalizações passadas. Então, isso possibilita que o fiscal saia a campo com o máximo de informações. Perfeito. Lógico que nós temos o surgimento de novas áreas, né, de plantio,
Então, o fiscal, ele sai a campo, ele conversa com os produtores rurais, conversa com o pessoal do INDEA. Essa troca de informações, essa parceria que faz com que o fiscal, ele saia a campo com o máximo de informações que a gente consegue para que o trabalho seja executado com a maior eficiência possível. Perfeito, perfeito. Assim, hoje nós temos no CREA a possibilidade de fazer um trabalho, porque tem várias inspetorias. Esse trabalho é repassado pelas inspetorias e ela tem uma participação direta dentro de cada município, de cada região, ou a fiscalização ela é concentrada dentro do sistema e ela que faz essa operação sem a ajuda das inspetorias. Nós temos hoje 25 unidades, né? 25 inspetorias dentro do estado do Mato Grosso. Certo. E é evidente que a inspetoria contribui muito para a elaboração desse plano, Sim. porque o fiscal que está ali na inspetoria, ele conhece melhor do que ninguém a região dele. Então, ao exemplo do que nós estamos fazendo agora, né? A equipe de fiscalização, o gerente, a coordenadora, eles estão andando dentro do estado junto com os nossos fiscais locais das inspetorias para fazer esse planejamento, montar isso, para ter maior eficiência e eficácia possível. Nós falamos sobre plantio, fizemos uma abordagem sobre armazenamento, mas nós temos aí obras de irrigação, de drenagem, nós temos obras aí de alvenarias de construção, que o próprio Ministério do Trabalho vai fiscalizar posteriormente e ver se está de forma correta ou não, se tem trabalho escravo ou não, todo aquele processo. O CREA entra também dentro desse processo, olhando a qualidade da prestação desse serviço de construção? Não. O CREA, qual que é o papel do CREA? Verificar a participação do profissional. Subentende-se que a partir do momento que você contratou um profissional habilitado para fazer aquele serviço, ele se responsabiliza tecnicamente. Isso não impede que, no ato da nossa fiscalização, verificando qualquer situação adversa, a gente comunique os órgãos competentes que fazem essa fiscalização, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Né? Então, a gente verifica por isso que é importante da fiscalização em loco. Porque, às vezes, está lá plantio e se você não for lá para ver se tem um pivô, se tem uma, a irrigação, se tem uma piscicultura, se tem alguma outra situação nova que estão se fazendo, hoje a gente percebeu que tem muito pasto que está virando plantio. Perfeito. Se você não for, você não tem como constatar. Né? E assim... A presença da polícia, nesse caso, o CREA funciona como polícia. Se você não tiver essa visita, as pessoas vão deixando de molho, eles esquecem, né, que precisa disso. Então, quando a gente vai, não é só o ato de fiscalizar, mas o ato de informar a necessidade de você se resguardar tendo um profissional habilitado. Chegou na propriedade, tem um silo sendo construído, não tem um responsável técnico. No exemplo que você concedeu aqui, que o mestre de obra se aventurou a fazer sem cálculo de sapata, de sustentação aí dessa obra. Como que é o procedimento? Autua? A gente verifica, faz o levantamento total. Geralmente existe um profissional habilitado ali. Não tendo. Qual que é o procedimento? É exercício legal da profissão. Sim. E aí emite um termo de autuação. Ele vai fazer um auto de infração. Auto de infração. Auto de infração. A gente vai conversar primeiro, como eu disse para você. O que acontece? Quando você vai construir um silo, tem uma empresa que ela já tem alguns projetos padrões, só que ele tem que ser assinado por um profissional local, justamente para fazer o estudo de solo, né? Perfeito. Para ver se não vai dar problemas. Então, geralmente já tem. Ou a gente, quando você... por isso que é a importância da fiscalização. Quando o proprietário contrata alguém, uma empresa para montar, ela já dá todo o projeto pronto. E às vezes na base não tem o profissional, não registrou a SRT. A gente vai cobrar dela. Então, a gente precisa analisar toda a documentação para ver se tem um responsável técnico, se tem um contrato, o que rege esse contrato para a gente poder fazer. Não é simplesmente chegar e fazer a autuação porque não tem um profissional. Nós temos que fazer toda uma análise documental para poder autuar. Acaba fazendo uma consultoria, uma orientação para garantia e direito do próprio produtor. Porque a gente fala para ele o que é necessário e ele cobra da empresa que ele está contratando, porque a construção de um silo envolve milhões.
Perfeito. Então, não é por conta de um responsável técnico que deixou de registrar o seu trabalho que ele vai perder o serviço. Então, a gente explica tudinho, explica a situação, dizer que aconteceu algum sinistro, que ele não vai estar resguardado, por isso que é importante de ter esse profissional. O importante, só complementar, Sim. se me permite, Lógico. a gente fala muito em profissional habilitado, né? Então, para nós isso é normal, é corriqueiro, é nosso dia a dia, né? Mas acredito que seja bem interessante deixar essa informação de que o CREA, ele, quando fiscaliza, seja qual empreendimento for, a primeira coisa que o fiscal vai pedir é a RT que identifica o profissional habilitado. O que eu posso receber, que eu espero receber de volta, né? No mínimo, a informação formal, né, o documento que identifique que esse proprietário contratou alguém para fazer o serviço. Perfeito. Porque eu estou fiscalizando a sua propriedade. Eu chego lá, Izan, eu quero saber quem é o profissional habilitado que está construindo esse silo. Aí você vai me dizer, rapaz, eu não sei o nome do engenheiro, mas eu contratei essa empresa. É isso que eu quero. Identificar quem é que está fazendo o serviço, entendeu? Então, lógico, se você me trouxer a RT que identifica o profissional, melhor. Perfeito. Se você me trouxer o contrato, melhor ainda. Me serve também, porque aí com essa informação do contrato, eu vou checar no meu sistema aqui e vou buscar. Opa, essa empresa está registrada, perfeito. O engenheiro responsável pela empresa é o fulano de tal e ele fez a RT lá da obra do Izan. Ok, entendeu? O que a gente precisa, a gente busca, é conseguir informações que nos possibilitem identificar se tem ou não um responsável técnico por aquela atividade técnica. Então, hoje, uma propriedade rural não é mais uma fazenda que a gente via antigamente, Sim, né? Exatamente. Hoje você tem praticamente todas as atividades. Hoje é uma empresa de estruturada, produção, né? Uma empresa, justamente. Então, você tem um parque de mecanização agrícola que você precisa ter um suporte profissional. Você não vai contratar o Zé das Couve para poder dar manutenção no seu equipamento. Né? Você tem geração de energia, você tem N atividades lá dentro que precisam... Tanto é que toda propriedade tem que ter uma autorização de funcionamento hoje, que é como se fosse uma alvará de uma empresa, de um comércio, de tudo. É uma empresa. Exatamente. E o que é mais importante e é interessante a gente registrar também é que nós só estamos aonde estamos, né, no nível de desenvolvimento do estado do Mato Grosso, porque existem os órgãos de controle, existem os produtores e existe a tecnologia. Tá? E para empregar a tecnologia, a engenharia com o conhecimento adequado, sem a participação dos profissionais que desenvolvem esse trabalho, você não consegue. Então, o volume de investimento para produzir não é pouco. As margens de lucro não são lá aquelas coisas. Então, você não pode errar. Uma agricultura de precisão, né? E além disso, existem os bons profissionais, né? Porque uma sociedade, ela não cresce se não tiver profissionais devidamente qualificados. Perfeito. E tecnicamente, tanto tecnicamente, quanto profissionais que entendam o valor a ser agregado, seja numa propriedade rural, seja numa edificação, porque isso faz parte do progresso. Então, se não tivermos bons profissionais que assumam a responsabilidade pelo trabalho que está sendo executado, a sociedade ela passa a ter descrédito, né? Desacreditar dos bons profissionais, seja o agrônomo, seja o civil ou o mecânico. Né? Então, o CREA, o sistema Confia-CREA, ele não é nada sem os bons profissionais. Perfeito. Então, é nesse sentido. O trabalho do agente fiscal, ele é feito, a gente procura fazer com total urbanidade, com total segurança. É realizado o levantamento de dados no ato fiscalizatório, né? É justamente para que a gente não incorra no risco de fazer lavrar um auto de infração de forma indevida. Então, nós coletamos, seja contratos, toda e qualquer documentação referente à atividade de engenharia existente no momento que nós estamos no empreendimento. E a partir daí é feito um trabalho também de gabinete. Então, esse trabalho envolve verificação em portais de transparência, verificação, a gente entra em contato com as empresas ou com os profissionais também, para que a gente saiba de fato se aquela empresa ela possui
ela está irregular tanto com o CREA quanto com os demais conselhos também. E a partir disso que a gente lavra o auto de infração. Perfeito. Vamos entrar no processo aqui de que ocorreu uma autuação, certo? Qual é o trâmite, qual é a garantia de defesa do produtor, ou se é o produtor que responde, ou se é a empresa que responde, ou se é o profissional que responde? Isso vai depender de cada caso. Se for o produtor ou autuado, né? O procedimento vai ser igual para todos, mas quando assim, que o produtor pode ser autuado? É quando ele realmente está executando uma atividade sem um profissional responsável. Sim. Aí ele é 100% responsável. Aí ele é 100% responsável. Quando Isso ele tem um prazo... Ele é terceiro de boa-fé. Aí a empresa será responsabilizada. Certo. Se tem um profissional e cometeu algum erro, algum equívoco dentro da execução, o profissional que é responsável, isenta o proprietário. Isso, exatamente. Hoje o nosso processo funciona assim, é feito o auto de infração, né? Ele vai ter o prazo de defesa, né? Vai ter todo o contraditório para a defesa ser respeitado, ele tem 10 dias de prazo para fazer defesa à Câmara, depois disso vai ser julgado, em mantendo a multa, ele vai ter mais 60 dias de prazo para apresentar recurso ao plenário. Perfeito. E ainda não conseguindo êxito, ele pode recorrer ao CONFEA, Conselho Federal. Perfeito. Então, ele tem todo o procedimento, primeira instância, segunda e terceira instância. Esse é o trâmite administrativo. Julgou na última instância no plenário do CONFEA. Ainda ele tem a alçada civil federal, que é a Justiça Federal, para fazer a sua defesa ainda. Correto. Perfeito. Casos específicos e atípicos, tem conhecimento de algum dentro desse processo assim? De autuação? É. O que acontece bastante, eu não vou dizer que é atípico, né? É a falta do retorno da informação, e isso acaba acarretando um auto de infração. Então, eu vou te fiscalizar, vou tentar identificar o profissional que está responsável, ou a empresa responsável pela atividade técnica, e você não me dá o retorno dessa informação. Não me dá, não me informa, não me manda nenhum documento. E aí o CREA é um órgão de fiscalização. Nós busquei a informação, não tive retorno, nós vamos gerar um auto de infração. Tá? Aí no momento que você recebeu o auto, você vai dizer, poxa, mas eu contratei a empresa, está aqui o contrato. Você tem que mandar esse contrato para nós, lá no CREA, identificando quem é que foi o contratado, perfeito. Para que a gente consiga arquivar esse auto de infração e autuar quem de fato, né, foi mediante contratado, a Câmara, né? mediante a informação que a gente precisa, identificar quem foi responsável. Então, é o que mais acontece. Essa autuação, ela é de forma punitiva financeira? Sim, é financeiro. Financeiro? Financeiro. Então, vamos cair no campo aqui de, já que nós estamos pensando agro, por exemplo, os armazéns. Os armazéns, muitas vezes, vai gastar aí 7 mil, 8 mil ou 11 mil para ter um responsável técnico, certo? Por mês. E muitas vezes ele faz a opção de pagar a multa, se ele for autuado, de quanto? 3 mil, 4 mil? Depende da capitulação da multa, né? A multa ela vai de 700 a 7 mil. A 7 mil. Depende da capitulação, depende da infração. Então vamos colocar o máximo, 7 mil. Sim. Então, para esse empreendedor que quer usar de má fé no mercado e não manter a garantia de segurança... Não é negócio pagar a multa. Porque o que acontece? Dentro do processo administrativo, eu te autuo hoje. No dia que você pagou essa multa e não regularizou, aquele processo que eu abri, ele tem o trânsito em julgado com o pagamento da multa. Você está passivo de ser autuado de novo. Então você vai viver eternamente pagando multa. Entendeu? Além de que você não vai conseguir ter a regularização dos produtos que estão armazenados ali. Exatamente. Tá. Então aí que está. Se esse empresário desse armazém, nós estamos colocando um caso hipotético aqui para nós pensarmos sobre a fiscalização. Ele não efetuou o pagamento ou não tem um profissional durante o ano, porque ele acha que é vantagem ele pagar a multa de 7 mil reais do que 80 mil reais e ter um profissional durante o ano. O CREA remete isso para algum órgão
que possa impedir a comercialização do que ele tem em estocado, de alimentos estocado, até a regulamentação de ter um responsável técnico ou não? Não, o CREA não tem essa função de fazer isso. Perfeito. Mas a gente tem órgãos parceiros que tem, que é o MAPA, que tem o INDEA, né? E Conab. Também, Conab. E também tem uma situação, a gente pode ajuizar uma ação junto ao Ministério Público e responsabilizar, porque se ele não está querendo registrar, pode ter algum indício de coisa errada. Então, a gente pode estar remetendo esses autos, todos os processos dele que ele não pagou a multa para o Ministério Público, e ele ser responsabilizado e ser chamado em juízo para estar respondendo por que ele está infringindo as normas. E a lei, né? A lei e quando a gente federal, fala em armazém, nós temos aí, fácil para dizer aqui, duas formas de trabalhar armazém. Você tem o armazém dentro da propriedade rural, que é o armazém único, exclusivo daquela produção, daquele produtor, e você tem um armazém prestador de serviço de armazenagem. Perfeito. Então, são figuras diferentes, né? Então, a forma de atuação de cada uma vai diferenciar a atuação do CREA também. E tem uma situação hoje que a maioria dos produtos, eles são rastreados, né? Então, hoje você tem que ter uma certificação para estar comprando os produtos. Certificado fitossanitário de origem. Então, se você tem problema com órgãos de fiscalização, com certeza sua soja será mais difícil a comercialização dela. Perfeito. E por isso que a gente tem essa interação com outros órgãos para estar fazendo esse tipo de comunicação para impedir esse tipo de situação. Nós estamos vendo que o CREA na fiscalização é antes da porteira, depois da porteira para dentro, e depois da produção sai depois da porteira novamente aí. Mas vamos entrar num outro conflito. Eu chego dentro da fiscalização sobre a produção, por exemplo, de alevinos ou sobre a produção de pecuária, e aonde entra a figura do veterinário. Como que é tratado essa pauta? Então, sobre o veterinário é a CREFITO, né? Conselho que cuida de fitossanitários, no caso, né? Não vem para a parte do CREA, né? E o plantio da pastagem, a atribuição é do agrônomo, tá? Ele não entra na fiscalização ali, mas entrou e chegou uma área degradada ou tal. Então, faz essa abordagem para o proprietário a respeito de um responsável técnico sobre aquela cultura de capim? Sim, no caso da parte de propriedades rurais que mexe com pecuária, a gente até não tem tido tanta, como é que eu posso dizer, tanta abrangência nessa atividade. Perfeito. Né? Por quê? Porque a gente depende da Câmara. A gente trabalha de acordo com a demanda que a Câmara, no caso de agronomia, nos passa. Né? A fiscalização é o executivo, o legislativo, que diz o que a gente deve fazer, como e quando, é da Câmara. Então, ela passa para a gente quais são os setores principais a ser inseridos no planejamento. Isso. Então, assim, a partir do momento que ela colocar isso para a gente, faz isso, a gente vai perguntar de que forma ela vai falar para a gente vai começar a entrar nessa situação. Ainda tem essa dinâmica institucional. E isso é um processo onde a Câmara Especializada de Agronomia, os engenheiros agrônomos reúnem, debate sobre o processo de fiscalização, sobre o processo de irrigação, armazenamento, produção, controle e aplicação de herbicidas e inseticidas, o preparo dessa cauda para ser lançado pela pulverização costal, drones agora. Drones, né? Então, tudo isso é responsabilidade da Câmara Especializada de Agronomia, que depois fecha o relatório e repassa para a fiscalização. Essa a dinâmica, né? Na verdade, a competência da Câmara, ela estabelece que as diretrizes de fiscalização deverão ser repassadas pelas câmaras especializadas. Além disso, não somente passar o que fiscalizar, mas como nós devemos fiscalizar. Porque nossa equipe de fiscalização, a formação é múltipla, né? Nós temos fiscais, engenheiros civis, gestão ambiental, várias formações. E a competência da Câmara, ela
ela vai trabalhar justamente nisso. É trazer para o corpo de fiscalização exatamente o que você disse. Olha, dentro da agronomia, vocês irão se deparar com uma área degradada. Então, nesse sentido, vocês deverão pedir a responsabilidade técnica pela questão da pastagem. Vocês irão se deparar com um aviário. No aviário, quais são as atividades de engenharia existentes naquele empreendimento? É a Câmara que tem que nos dizer isso. Perfeito. Tá? Porque a partir do momento que a Câmara nos possibilitar todas essas informações, nós iremos a campo com mais atividades de fiscalização a serem observadas pelo fiscal. Porque às vezes a gente tem um olhar na área da produção, por exemplo, na área rural. Nós temos um olhar de que a produção rural ela vai apenas cultivo de grãos. E não é só isso. E não é apenas isso, né? Mas é por isso que nós precisamos dos bons profissionais, que no caso são os representantes das câmaras especializadas, para nos dizerem, para instruir a fiscalização, o corpo de fiscalização, da melhor forma de se fiscalizar. E quais são as atividades de engenharia existentes ali e os profissionais responsáveis por cada atividade de engenharia. Perfeito, perfeito. Mesmo porque tem sempre técnicas novas que quem não está inserido no mercado da agronomia não sabe. Então, se, por exemplo, a parte da fiscalização de drone é uma situação nova que tem que ser verificada, como que vai ser feito, como que não vai ser feito, né? Então, tem várias outras coisas que vão surgindo na própria tecnologia. Engenharia mecânica hoje que está explodindo no nosso país, né? Então, sim, quem está no mercado hoje são os conselheiros. Então, ele tem uma visão melhor do que está acontecendo no mercado, das tecnologias novas que estão acontecendo e que devem ser fiscalizadas. Por isso, a responsabilidade da Câmara em estar municiando a fiscalização de informações para que a gente possa estar fazendo essa fiscalização. Já houve algum fomento de simpósio, encontro, debates, congresso junto, em parceria com a ProSoja, FAMATO, sindicatos, nesse sentido, para trazer um entendimento mais global para próximo da realidade da fiscalização do CREA para os produtores? Não, nesse nível não. Só o que a gente participou foi de reuniões, né? Mas nada no nível de simpósio, treinamento, nada disso. Ainda não. Mas é uma boa. Gostei. Ainda não. Ainda não, claro. Ainda não. A gente vai longe, com eu certeza. Eu acredito que o presidente do sindicato, o presidente da ProSoja, da FAMATO, né? Até da Prosmate, que é a produção de sementes, né, que inicia ali toda a fase de produtividade de alimentos e de pastagem também. Então, isso é uma pauta que tem que ser colocada dentro das instituições, dentro das associações que representam o produtor rural, até para eles obter um conhecimento maior. E ao invés de ter essa resistência pela fiscalização, ele ficar feliz quando o CREA vem fiscalizar ele. O CREA como parceiro, né? Como parceiro, né? E dá aí um desdobramento que a sociedade também tem que entender, é a segurança alimentar em todo o processo, né? Dentro dessa perspectiva, quais são as atribuições da fiscalização, que já está bem direcionada, bem consolidada aqui, que vem por orientação das câmaras técnicas, há um planejamento, mas qual é a orientação da fiscalização para fazer uma abordagem punitiva de forma com que não tenha ali nenhum subsídio ali de orientação, de instrução? Qual que é esse passo? Como que, né, chega nesse passo aí? Qual que é o limite aí? Então, cada situação é uma situação. Depende do entendimento de cada fiscalizado. Se ele tem um entendimento do que é uma fiscalização, ele vai receber essa fiscalização de uma forma mais tranquila e será muito mais fácil você conversar e desenvolver toda a fiscalização de uma forma que a gente faça o trabalho de uma forma tranquila. Às vezes vai ser necessário fazer o auto de infração, ele vai entender, vai regularizar e vai entender a importância. E vai ter situações que ele não vai entender, por mais que você explique, vai achar que
você está ali só para prejudicar, que está querendo só levantar recursos, e não é isso, né? A fiscalização, ela busca fazer uma fiscalização bastante orientativa, tanto que na produção rural, nas fazendas, né, nas áreas rurais, a gente não faz a autuação de pronto. A gente faz todo o levantamento, esgota todas as possibilidades, né, no período que a gente está fazendo ali a fiscalização, para quando a gente voltar para o gabinete, que já esteja tudo regularizado. A intenção do CREA nunca é fazer autuação. A multa, nunca é fazer autuação. Até porque o fiscal ele vai a campo, nós costumamos dizer que nós damos consultoria, né? O fiscal vai a campo, ele instrui, ele orienta. Isso que tem que ser trabalhado. O CREA dá uma consultoria para o produtor rural para que ele tenha garantia. E não apenas para o produtor rural. Nós damos consultoria, muitas vezes, para o profissional. Perfeito. Às vezes o profissional ele tem dificuldade com acesso ao sistema, nós o orientamos com relação às atividades técnicas, né, a serem inseridas na RT, escrever lá na RT, o que escrever na RT. Então, esse trabalho que é realizado pelo fiscal. E aí, como o Jackson disse, a partir do momento que a gente esgota todas as possibilidades, né, de tentar sensibilizar o produtor rural sobre a importância de ter um responsável técnico. A gente não está na fiscalização, a gente não vai até as propriedades rurais, a gente não anda cerca de 300 quilômetros por dia, de estrada ruim mesmo. A gente não percorre todo esse trajeto em busca de uma ART. A gente percorre até mesmo para verificar a responsabilidade. Quem é o profissional? Quem é o engenheiro agrônomo que está por trás daquela atividade de engenharia? Esse é o nosso papel. Esse é o papel da fiscalização. Perfeito. Então, nós primamos pela segurança da sociedade e, às vezes, a gente percorre mais de 300 quilômetros para a gente ir a uma propriedade rural e é a nossa satisfação particularmente, é a nossa satisfação quando a gente chega a um produtor rural que está há 30 anos, por exemplo, na mesma cidade, no mesmo local, e diz assim, olha, eu nunca recebi a visita do CREA. Então, para nós fiscais, é uma satisfação a gente sentar com esse produtor rural, explicar a ele qual a finalidade do CREA e qual a importância de ter um profissional habilitado, né, um responsável técnico de fato. Perfeito, perfeito. Nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria assim que pudesse cada um aqui fazer um fechamento das suas considerações dentro dessa visão de contribuição do CREA para quem produz, para quem comercializa. Até não entramos aqui, acho que nós não tivemos tempo aqui para entrar na agroindustrialização, que são os engenheiros de alimentos e todo esse processo, nós vamos ter outras oportunidades, mas eu gostaria que fizesse as considerações finais dentro desse alinhamento, até para a sociedade entender a importância do CREA e do trabalho do CREA e dos profissionais de engenharia, agronomia e geociência. Nós hoje, Izan, atuamos na fiscalização de mais de 260 modalidades da engenharia. Então, o volume de atividades que o CREA fiscaliza, ele é imenso, é muito grande, né? Nós temos a grata satisfação de estarmos no estado do Mato Grosso, onde o agronegócio é muito forte, né? Temos muitos bons profissionais, temos produtores de excelência aqui. Então, a nossa atuação, como o Jackson falou um pouquinho mais cedo, ela também é referência nessa fiscalização e não pelas autuações, mas sim pelo volume de ARTs que a gente consegue registrar, que os profissionais registram, né, referentes a essa produção, porque isso garante a qualidade técnica dos produtos que vão ser consumidos, vão ser comercializados. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir com a sociedade, com o estado do Mato Grosso, com o nosso trabalho no CREA, né? Eu estou no CREA há 25 anos, sou fiscal de carreira também. Então, a gente viu esse crescimento do estado e nós crescemos junto na nossa atuação,
sempre com muita responsabilidade, com muito cuidado, tudo muito bem parametrizado, alinhado com as câmaras, com as resoluções, com as normas. Mas é importante lembrar, o CREA é um conselho de fiscalização. Nós fazemos a visita, fazemos a orientação, a gente busca informar da melhor maneira, mas nosso papel é fiscalização e registro. Então, nós não podemos esquecer isso. Maravilha. Jacques, suas considerações, Jacques. Bom, quero agradecer, né, essa oportunidade de a gente estar falando aos produtores, aos fiscalizados, e reforçar aqui que, além de órgão fiscalizador, nós somos parceiro. Nós estamos aqui para ajudar e ver o nosso estado cada vez mais pujante. Eu lembro quando eu entrei no CREA, nós somos quase contemporâneos, eu tenho 27 anos de CREA também, e toda a dificuldade que a gente tinha de se fazer a fiscalização e de se encontrar um profissional trabalhando dentro das propriedades rurais. Hoje a gente tem a grata satisfação de não é de encontrar um agrônomo numa fazenda, é de encontrar 3, 4, 5 agrônomos numa fazenda pela necessidade. Maravilha. Com certeza. Há um tempo atrás, nós não tínhamos aqui no estado do Mato Grosso uma faculdade de mecânica, engenharia mecânica. Hoje nós temos já mecânicos formados e faltando profissionais no mercado. Dentre outras profissões, explodiu a engenharia civil também na época da Copa, necessidade. Então, a nossa fiscalização é para isso. Perfeito. É para fomentar a tecnologia, é para fomentar o desenvolvimento através de quê? De profissionais habilitados, cada um dentro da sua área e dentro da sua competência, prestando serviço no estado do Mato Grosso. A gente fica muito feliz de ver o estado hoje como está, de quando a gente fiscalizava antigamente. Até nossas malhas viárias antigamente para se fiscalizar era difícil, né? E hoje a gente está bastante feliz de ver a evolução do nosso estado. Maravilha. Ivanil Martins. Bom, assim como o Jackson, o Giovanni disse, o CREA, nós como representantes do CREA, nós trabalhamos com o objetivo de sensibilizar a sociedade e fazer com que a fiscalização seja reconhecida pela sociedade. Que em todo o distrito, todos os municípios, a sociedade reconheça um adesivo de fiscalização do CREA, reconheça um profissional, um agrônomo, olha, você faz parte, você está registrado no CREA, que maravilha. Né? Esse é o nosso papel. E nós sensibilizamos até os profissionais que se formaram, né, de acordo com o crescimento do nosso estado, e que não veem a importância de se registrarem no CREA. Nós sensibilizamos a esses profissionais sobre essa importância, porque a sua formação ela só tem a validade, como se fosse a chancela, a partir do momento que você se registra. Perfeito. Então, nós conclamamos, nós sensibilizamos os filhos dos produtores rurais a se registrarem no CREA, né, a fazerem valer o tempo de formação que eles ficaram na academia, né, e que eles passem a ter essa identidade, assumir a identidade, assim como um advogado, né, que se forma, eu sou bacharel. Um bacharel é diferente de um advogado. Então, o engenheiro, ele só passa a ser considerado engenheiro a partir da sua habilitação. Perfeito. Né? É o registro junto ao CREA. Que é o registro junto ao CREA. E queremos que a sociedade, no modo geral, os produtores rurais, se tiverem alguma dúvida com relação à fiscalização, ao trabalho que o fiscal desempenha, nós colocamos a nossa coordenadoria de fiscalização, a gerência de fiscalização, a superintendência, colocamos à disposição da sociedade, à disposição dos órgãos parceiros de fiscalização, para que a gente consiga, né, construir um trabalho de fiscalização com mais eficiência. Maravilha. Mais uma vez aqui eu quero agradecer, Giovanni, tua presença, Jackson, Ivanil, agradecer esse corpo técnico e parabenizar todos aí do CREA Mato Grosso
E nós estamos chegando a mais um final do nosso programa. E eu tenho certeza que tanto a sociedade como os produtores rurais, como também as associações de produtores rurais em todos os seus níveis, né, seja na área de pecuária, acrimate, de suíno, de produção de grãos, de produção de semente. Então, todos eles têm uma oportunidade de estar trazendo institucionalmente oportunidades para que o CREA tenha a oportunidade de colocar as atividades com maior clareza a respeito das suas atribuições, das suas funções para o produtor rural e para a sociedade brasileira. Ficamos aqui, nos acompanhem, o nosso Instagram, Pensar Agro, no podcast, no YouTube, na plataforma, e que a fonte infinita do amor incondicional possa trazer a todos nós o conforto, a alegria e a paz. Até a próxima.